tá ok? Sou formada em farmácia, sou farmacêutica, e fiz o meu mestrado e meu doutorado em Química de Produtos Naturais, tá ok? Então, eu estudei muitos anos da minha vida química, tá? Essa disciplina química bioorgânica, ela vai mostrar os metabolismos que as células fazem para obtenção de energia, para obtenção de metabólitos secundários, ok? A gente vai ver agora a diferença do que é metabólito, por isso eu pedi um trabalho de células para vocês conhecerem as organelas, tudo bonitinho, tá? E a gente vai agora saber o que é esses metabólitos, o que as células fazem. As células, cadê? Aqui. Elas têm reações químicas dentro da célula para a produção de moléculas, tá? E essas moléculas, elas têm as funções dela, certo? Então, nós vamos ter o metabolismo da célula, ele é dividido em dois, certo? Que é o metabolismo primário e o metabolismo secundário. Não se sabe ao certo quando é que termina o primário e inicia o metabolismo secundário. Então, esse metabolismo das células, que é o mecanismo pelo qual ela vai fazer as reações para a produção de moléculas, o metabolismo primário, ele vai produzir as macromoléculas, como carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos. Esses metabólitos primários, então já não é mais metabolismo, o nome que dá para a molécula é metabólito, para o mecanismo, para a reação e metabolismo. Então, esses metabólitos primários, eles são comuns para todos os seres vivos, independente que seja animal ou vegetal, tá? Então, há uma grande produção desses metabólitos, certo? Que é para a sobrevida da célula. Ele é de distribuição universal, como eu falei agora há pouco para vocês, ou seja, ocorre em todas as células, todas as células. Eles têm a função dele essencial, é função para produzir energia, para que a célula sobreviva. Então, é para isso que eles funcionam, para isso que eles servem. Fornecendo energia na forma de ATP e na forma de NADPH, tá? Que eles vão produzir, que vai dar a biossíntese para todas as macromoléculas, que são os carboidratos, lipídio, proteínas, ácidos nucleicos, ok? A partir daí, cada ser vivo apresenta um segundo metabolismo, que é o chamado metabolismo secundário, tá? Esse metabolismo secundário, ele vai produzir substâncias, geralmente para algum tipo de defesa do organismo. Então, eles vão produzir essas micromoléculas que elas têm uma complexidade estrutural bem grande, uma diversidade estrutural imensa também. E ela produz essas macromoléculas, né, esses metabólitos secundários, já que são as substâncias, o metabolismo é a reação, o metabólito é a substância, certo? Então, ela vai produzir isso é produzido pela célula em pouca escala, ela precisa ser estimulada para produzir isso. Ela tem uma distribuição restrita, certo? É específica para cada tipo de ser vivo, é específica para cada tipo de planta, para cada coisa que é específico. Ela é determinada por meio de código genético, certo? Qual é a classe que ela vai formar. E elas têm essas funções de mecanismo de defesa, que funções adaptativas. Ela só vai produzir se ela realmente precisar, se a célula ou o organismo precisar. Essas macromoléculas é que vão conter alguma atividade biológica para o ser humano, né? Então, o mecanismo, o organismo produz essas macromoléculas, que elas são de funções, geralmente são funções de defesa do organismo, e elas vão apresentar alguma atividade biológica para os seres humanos, certo? Aí, o que acontece? Vamos falar em nível de planta, tá? O que acontece?
A planta é um ser que ele não é móvel, ele não consegue se locomover, certo? Então, o que, que vai acontecer? Ela precisa dos nutrientes, a planta precisa dos nutrientes para ela poder sobreviver, para fazer as funções dela normal, produção de energia, tudo direitinho, certo? Então, aí o que vai acontecer? Dependendo do tipo de estímulo que essa planta vai ter, ela vai produzir ou não determinado metabólico secundário. Então, ela vai produzir os metabólitos primários, que era a função de energia, para obter carboidrato, lipídios, ácido nucleico, tudo direitinho, normal. E ela vai produzir os metabólitos secundários de acordo com a necessidade que ela tiver. Vamos supor, e os fatores externos, eles influenciam muito, né? Índice pluviométrico, radiação solar, sazonalidade, altitude, certo? Também a idade da planta também vai determinar se ela vai ou não produzir, tá? Esses metabólitos secundários. Eu vou dar o exemplo para vocês do açaí. O açaí, ele produz uma substância chamada antocianidinas ou antocianinas, tá? Essa substância ele produz para proteger a planta dos raios ultravioleta, da radiação solar. É o protetor solar natural da planta. Para a gente, ele age como um antioxidante, né? Tem uma atividade antimicrobiana para a gente, essa substância. Aí o açaí ele vai produzir isso dependendo do local onde ele está. Se eu tenho um pé de açaí num local descampado, que não tem nada, não tem sol, não tem nada, muita irradiação solar nele, ele vai produzir essas antocianidinas vai ter o maior teor dessas antocianidinas. Se eu for pegar o mesmo açaí, a mesma espécie que está plantada dentro da floresta, ele vai produzir uma quantidade menor, vai ter uma concentração, um teor menor dessas antocianidinas. Por quê? Porque o açaí não está precisando de protetor solar lá dentro da floresta, está muita sombra, um monte de árvore lá e tudo, está protegendo ele. Então, ele não tem por que produzir esse protetor solar. Não tem necessidade, certo? A mesma coisa acontece com o jambu. O jambu é rico em alcaloides, certo? Esses alcaloides, eles são protetores para o jambu, para diversos outros patógenos, roedores, para não comerem. Quando ele está num local em que ele se vê muito agredido, ele produz uma concentração muito grande desse alcaloide. Esses alcaloides, quando a gente come o jambu, a gente sente aquela sensação dos lábios e a língua tremer. Eles são anestésicos, então dá aquela sensação de tremor, mas não, eles estão anestesiando as células dos nossos lábios e da língua, tá? Então, a gente tem aquela sensação. Eles são utilizados muito como anestésicos, certo? Os alcaloides é de uma classe de metabólitos secundários que eles são a classe da cocaína, da heroína, da codeína. Então, eles têm essas características, tá? Então, é assim que funciona. Aí vai depender, digamos, quando eu vou fazer uma coleta de uma espécie vegetal, eu tenho que fazer a coleta no mesmo local que eu fiz a primeira. Mas eu tenho mais planta dessa lá na beira do rio, não sei o quê. Não, aquilo ali vai mudar o teor do metabólito que você quer. Não vai ter a mesma concentração, não vai ter a mesma quantidade. Vai ter, mas bem pouquinho. Certo? Então, precisa saber se você coletou no mesmo local, se é local alagado, se é local seco, dependendo da altitude, entendeu? Como é a característica do solo, tudo isso tem que levar em consideração, certo? Para você poder, porque eu coletei tal planta, no artigo do fulano de tal dizia que tinha essa substância, eu fiz no meu, não tem. Mas você fez nas mesmas condições que ele fez? O horário, qual foi o horário do dia que você fez a coleta? Foi de manhã, meio-dia, à noite? Tem algumas espécies da família Lamiácea e Asterácea que eles produzem substância também como protetor solar, tá? Então, no horário de meio-dia, ela produz muito, muito dessas substâncias, que geralmente são terpenos,
fenilpropanoides, terpenoides. Produz muito, porque no horário de meio-dia o sol está de rachar, está muito quente, ela produz. Quando é 6 horas, aí ela já não vai mais produzir aquilo, vai produzir uma outra substância que é para proteger do frio, para proteger de vento, se tiver à noite. Então, vão ter teores diferentes. Pode ser no mesmo dia, no mesmo local, mas se mudar, o horário da coleta também vai influenciar na quantidade desses metabólitos secundários. Então, esses metabólitos secundários, vocês fizeram as pesquisas das células, né? Eles vêm, como eu falei, também já expliquei para vocês, que não dá para diferenciar onde termina o metabolismo primário, onde termina o metabolismo secundário. A gente vai para o ciclo da glicose, lá, ciclo de Krebs, tudo lá, formando o NAD pH e tudo, tá? Lá nas mitocôndrias, tudo bonitinho, na membrana mitocondrial, vai produzir as energias. Então, o que acontece? A glicose, ela vai dar origem a 2 rotas biosintéticas. Ela vai produzir os precursores dessas rotas, que é o ácido chiquímico e acetilcoenzima A, tá? Essas 2 substâncias, ela vai dar origem, depois de várias reações, né? Vai dar origem a outras substâncias. Como elas são precursores, ela vai dar origem, o ácido chiquímico, ao triptofano, fenilalanina tirosina e o ácido gálico. A acetilcoenzima A vai dar início ao ciclo do ácido cítrico, né, ao mevalonato, e vai sofrer algumas reações de condensação da acetilcoenzima A, ou seja, uma acetilcoenzima A vai condensar com outra acetilcoenzima A, vai concentrar com outra, então vai ser uma reação em cadeia. Essa condensação vai dar origem aos ácidos graxos, o mevalonato vai dar origem aos isoprenoides, que são os precursores dos terpenos, dos esteroides. Um exemplo de esteroide que a gente tem é o citosterol e o estigmasterol. Eles são parentes do nosso colesterol, tá? Aí vai dar origem ao ciclo do ácido cítrico, que vai dar origem, precursor da arnitina e lisina, que vai dar origem aos alcaloides pirrolizidínicos, tropânicos, piperidínicos e quinolizidínicos, certo? Já o precursor, o ácido chiquímico, que dá origem ao triptofano, o triptofano, ele é precursor dos alcaloides indólicos e quinolínicos. Fenilalanina tirosina vai dar origem aos protoalcaloides isoquinolínicos e benzil-isoquinolínicos. O ácido cinâmico, ele vai dar origem ao fenilpropanoides, que dá origem às lignanas, às ligninas e às cumarinas, certo? Então, são esses metabólitos que a planta vai produzir, que os organismos, no caso, vão produzir, tá? Mas como é que eles produzem? Isso tudo tem a ver com as rotas biosintéticas, é determinado por código genético e o organismo precisa ter estímulo para aquilo. Ele precisa se defender, tá? Dos fatores externos. A formiga vai lá, vai querer comer uma determinada planta, ela vai produzir muita substância, porque ela não pode simplesmente puxar a raizinha dela de lá e sair correndo, certo? Para se proteger contra as formigas, certo? É isso que acontece. E essas substâncias, que são os metabólitos secundários, é que vão ter alguma atividade para nós, tá? Vão ser produzidos por micro-organismos, vão ser produzidos por plantas. Aí lá vem o ácido acetil salicílico das vidas, né? E as penicilinas da vida. Então, é daí que a gente vai tendo essas substâncias, ok? Para ter alguma atividade para nós. Vamos lá. Nós temos os polissetídeos, que eles já vieram também de lá, né? Eles vieram, os polissetídeos, eles vêm do ciclo da acetilcoenzima A. Então, para ele poder produzir esses tipos de substância, precisa de algum estímulo.
Quando a gente estressa muito uma planta, ela vai produzir essa substância. Mas, professora, uma planta que produz cafeína, a outra planta também vai produzir? Não. Como eu falei lá no início para vocês, o metabolismo ele é restrito só para determinada classe, só para determinada, vamos supor, só para determinadas espécies, determinada família, certo? Digamos, o eucaliptol, não é toda planta que produz, ela é produzida, o eucaliptol é produzido para proteção da planta contra ataque de herbívoros e protetor solar, tá? E aí não é toda planta que produz, são mais as plantas ditas como ervas, que essas substâncias aí, elas são um pouco complexas, elas são voláteis e elas não se condensam fácil. Nós vamos ter os fenóis, a classe dos fenóis, que nós vamos ter aí um exemplo das antocianinas, tá? Nós vamos ter um exemplo ali dos fenóis. Eles também são utilizados como protetor solar pela planta, certo? Mas para a gente eles agem como um antioxidante natural, certo? A gente encontra isso muito em maracujá, né, no açaí, tá? Então aí vem a diferença do metabolismo primário e metabolismo secundário. O metabolismo primário, ele vai produzir os metabólitos primários, que são os açúcares, lipídios, nucleotídeos, aminoácidos, proteínas, né, carboidratos, tudo isso é do metabolismo primário, que é para que a célula sobreviva, certo? Que ela vai sobreviver, ela precisa de energia para sobreviver. Esses metabólitos primários, eles vão entrar todo no ciclo da glicose, ciclo de Krebs, tudo bonitinho, vão produzir os precursores para os metabólitos secundários, que a gente vai ter a via do ácido xiquímico, do ácido mevalônico e do malônico, certo? Em que eles vão produzir os compostos nitrogenados, os fenólicos e os terpenos, tá? Então, são os três principais classes, grande classe de metabólitos secundários, são os terpenos, compostos fenólicos e alcaloides. Mas eles têm a origem deles própria e eles podem ser de origem biosintética mista. Vocês estão entendendo? Tá complicado? Tranquilo até agora, professora. Tá muito didático, obrigado. Tá? Então vou voltar para lá, ok? Que eu não consigo ver vocês, aí me dá uma angústia. Porque dentro da sala de aula eu vejo quando a pessoa não está entendendo, ela faz aquela cara de interrogação, né? Meu Deus, que coisa é essa que ela está passando, certo? Como eu não estou enxergando, é complicado para mim. Vou voltar. Vamos lá. Continuando. E eu também sou muito de gesticular. Vocês não estão vendo, mas eu estou gesticulando aqui sozinha. Agora eu não quero sair daqui. Vamos lá. Então, a gente já sabe a diferença de metabolismo primário e metabolismo secundário e a diferença de metabólito primário para metabólito secundário. Metabólito primário são os lipídios, os ácidos nucleicos, proteínas, e os metabólitos secundários são das classes dos terpenos, compostos fenólicos e os alcaloides, que são os compostos nitrogenados. Toda vez que vocês verem uma substância que contenha um nitrogênio, são os alcaloides. É a cocaína, a codeína, tá? Vamos lá. Então, a gente tem essa diversidade enorme, né, de estruturas dos metabólitos secundários, muito grande, certo? Nós vamos ter os diterpenos, os triterpenos. Ó, nós temos um triterpeno aqui do meu lado direito, no caso. Ele é muito parecido com o colesterol, tá? Nós vamos ter esteroides, nós vamos ter os flavonoides, nós vamos ter as quinonas, os carotenoides. Então, a gente tem essa diversidade enorme de substâncias. Essas substâncias são produzidas pelas plantas ou qualquer outro organismo, né? Estou falando mais de planta porque é o que é mais estudado. E eles servem para proteção da planta. Os carotenoides é para proteção contra ataque de insetos, proteção dos raios ultravioleta,
tá? Elas têm esse monte de dupla ligação, é o que dá colorido às plantas, é a cenoura, é a beterraba, entendeu? Dá aquela sensação de cor, ela absorve muito a luz ultravioleta e a gente vê essas cores. Nós vamos ter os monoterpenos, diterpenos, que é o que são produtos voláteis, certo? Que a gente vai ter no hortelã, na alfavaca, certo? Que a gente corta assim, sente aquele cheiro, fica o cheiro na mão. A caatinga de mulata, que de longe a gente sente o cheiro da caatinga de mulata, tá? Nós vamos ter os flavonoides, dependendo da classe, porque eles se dividem, tá, gente? Tem cada uma classe dessa ainda vai ser ter outras subdivisões dentro da própria classe. Os flavonoides, eles têm atividade antioxidante, é o que a gente encontra no maracujá, que a gente encontra no açaí, certo? A gente vai ter os flavonoides, quando eles se condensam, eles vão formar os taninos, que é aquela parte dura, que é a casca, que a gente vai encontrar onde? Nesse espal da vida, Verônica, certo? Barbatimão, a gente vai encontrar aquela coisa vermelha, tá? E tem uns que são glicosilados, que a gente pega, coloca na boca um pedacinho da madeira, ou então um pedacinho da folha, a gente tem aquela sensação de doce, aquela coisa doce. Então eles têm resíduos de açúcar impregnado neles, tá? Então, o papel dos metabólitos secundários nos vegetais, como eu já falei para vocês, né, é realmente para uma resposta do meio ambiente, algum estresse que a planta sofreu, certo? Então, a riqueza de metabólitos secundários em plantas é, pelo menos, parcialmente explicável no simples fato de que os vegetais estão enraizados no solo e não podem se deslocar. Eles não podem responder ao meio ambiente pelas vias possíveis aos animais. Como eu falei para vocês, a planta não tem condições de arrancar a raizinha dela e sair correndo porque está dando formiga. Certo? Então, ela vai ter que produzir alguma coisa para espantar aquela formiga. A flor vai produzir alguma substância para que a abelha não vá lá. Tá? E tem plantas que produzem alguma substância que é para atrair os insetos polinizadores para poder levar outra substância para outra, que ela também não pode sair para se reproduzir. Então, tem toda uma função. Olha como Deus é perfeito. Então, os metabólitos secundários, eles garantem as vantagens para a sobrevivência e perpetuação da espécie em seu ecossistema. Então, é isso que eles fazem, certo? Uma planta que ela está bem no meio da floresta, ela vai produzir uma determinada classe de substância lá, mas com uma concentração menor, do que aquela outra que está na beira da estrada, onde passa carro toda hora, é barulho, é vento, é poeira. Então, ela vai produzir uma concentração maior para se defender. O som estressa a planta, o bichinho estressa a planta, tudo isso, certo? Então, com esse estresse, ela vai produzir uma maior concentração. As principais funções no vegetal, elas são de funções habitativas, né, que é proteção contra a perda excessiva de água e radiação ultravioleta, de defesa de predadores e micro-organismos, e atração de aves e insetos para a sua reprodução. Tá? Então, ela vai produzir essas substâncias para realmente ajudar a sobrevida dela. As características, né, geralmente são não participam de forma direta no crescimento e desenvolvimento, ou seja, se ela estiver presente em maior ou menor quantidade, ela não está participando, são os metabólitos primários que que têm essa função. E a maioria, eles têm uma função ecológica e evolutiva, que é realmente para a sobrevida da espécie, tá? Agora, a gente tem alguns exemplos e funções dos metabólitos secundários. Nós temos os hormônios tradicionais, né, para poder produzir e para ajudar na reprodução dela, né, na evolução. Os hormônios não tradicionais, nós vamos também ter a síntese de pigmentos, nós vamos ter a clorofila, as xantinas, tá? Nós vamos ter também como constituinte estrutural, que são as lignanas, alguns compostos fenólicos, que eles são estruturais, que eles vão formar aquela casca dura, rígida, certo? De algum vegetal, tá? A atração de polinizadores,
defesa contra micro-organismos patogênicos, defesa contra insetos e herbívoros, interação alelopática. Então, a planta vai produzir essas substâncias com essa função. E o ser humano descobriu, né, desde o início das civilizações, que tem algum benefício para a gente, certo? Nós temos ribeirinhos, que não estuda nada de química bioorgânica, não estuda nada de metabólito, mas ele pega uma espécie vegetal, amassa, passa no corpo todinho e vai embora para dentro do mato, pescar e caçar. Nenhum carapanã, muriçoca, mosquito, não sei como vocês chamam, vai ferrar ele, que ele está lá com um repelente natural dele, que ele já sabe, né? Quem ensinou isso para ele? Foi passado de geração em geração. O avô do avô do avô do avô dele que passou isso para ele. Aí, o que acontece? Então, essas plantas que produzem sintetizam essas substâncias, eles vão ter alguma interação com o nosso organismo. Essa substância vai ter uma certa similaridade com as substâncias do nosso organismo, vão interagir nos mesmos receptores, vão provocar resposta biológica, e a gente vai ter, digamos, algum benefício, não, vai ter alguma reação no nosso organismo, ou para baixar a temperatura, ou para como a gente é antimicrobiano, vai ter alguma função. Então, todas essas reações que ocorrem dentro da célula, né, para a produção de energia, como falei anteriormente para vocês, não dá para distinguir, geralmente, onde é que acontece, onde é que começa, onde é que termina o metabolismo primário. O secundário, eles vão reagir, vão começar a ser produzidos no retículo endoplasmáticos e nas mitocôndrias. E ali, para ele ser produzido, ele precisa de energia da célula. Então, a célula vai produzir essas energias, tá? Então, quando for necessário, a planta sofre alguma agressão, aqui em cima, a planta sofre alguma agressão, um ataque de algum herbívoro, a planta vai mandar, por meio das suas substâncias, uma mensagem para o interior da célula, para a célula ir e produzir esses metabólitos secundários, que vai adquirir uma certa memória para a planta, e vai ter, esse sistema vai ocorrer e ele vai provocar uma certa resistência já desse micro-organismo, ou dessa substância, dessa herbívoro, ou alguém que tirou ali. Então, ele vai criar é como se fosse uma vacina, a resposta imunológica da célula, certo? Então, eu vou rapidinho aqui pegar um pouco de água, ok? E já volto, que a gente vai entrar nas reações químicas. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem solicitar a palavra para a gente ir conversando, tá ok? É rápido. Ai, Jesus. Vamos lá, crianças. Bom, estou mostrando para vocês agora, aqui nesse slide, a origem do metabolismo primário, certo? Nós vamos ter esse L-metiltionina, tá? Essa substânciazinha aí, onde a gente pode ter... Não está mostrando o X, mas... Ah, tá. Onde a gente vai ter o L-metiltionina, onde ele pode ter metoxilado ou sofrer algumas reações com qualquer outro átomo, né, orgânico,
ou que possa formar compostos orgânicos. Ele vai dar origem à acetilcoenzima A. Onde eu tenho esse traço preto aí na acetilcoenzima A, são 2 carbonos, certo? Então, eu vou dizer que ele nós vamos ter 2 carbonos, eu vou dizer que ele é C2, certo? O que quer dizer que são 2 carbonos. Aí ele pode sofrer uma reação em que ele vai ter uma carboxilação num desses 2 carbonos, onde vai ter o CO2H, certo? E ele se transforma em malonilcoenzima A. A acetilcoenzima A, como já foi explicado lá anteriormente, ela pode reagir com outra molécula de acetilcoenzima A. Ela reagindo com 3 moléculas, 3 acetilcoenzima A reagindo, se polimerizando, né, se juntando, se unindo, ela vai dar origem ao ácido malônico. Esse ácido malônico, ele é precursor de várias outras moléculas, certo? Esse ácido malônico vai dar origem à primeira unidade isoprênica. Professora, é malônico ou mevalônico? Mevalônico. Obrigado. Só depois que ele perde a carboxila. Aí ele vai dar origem ao isopreno, a unidades dos isoprenoides, certo? Então, também os isoprenos, eles vão ter origem de uma outra rota, que é do desoxilulose fosfato, que vem a partir do ciclo do ácido de Krebs, da glicólise. Então, ele vai ter origem, né, passando por diversas reações, e vai dar origem aos isoprênicos, a unidade isoprênica, que ele coloca aí como C5, porque nós vamos ter 5 unidades de carbono. Eu não sei, minha aluna me ensinou como é que eu faço para riscar aqui, tá? Isso, vamos lá. Eu tenho o isopreno, assim, ó. Isso aqui, como se fosse uma cauda, parecendo como se fosse um peixe, né? Isso aqui como se fosse a cauda, isso aqui como se fosse a cabeça. Parece um peixinho. Então, eu vou ter a unidade isoprênica, são 5 unidades de carbono, tá? O isopreno, a gente conta esses 5 carbonos como se fosse um, e ele a gente vai diferenciar, olhar ele com essa unidade de cabeça-cauda, certo? Eles vão se condensar e dar origem a várias outras moléculas. Daqui a pouco eu mostro. Lá da fenilalanina e do triptofano, eles também vão dar origem a outros precursores. Cadê a canetinha de novo? Você nem onde é que está aqui. A outros precursores. Então, ele vai sofrer uma reação, vai perder esta hidroxila, vai sofrer de uma oxidação, vai perder este nitrogênio por uma transaminação e vai perder essa carboxila, certo? Esse O2, O2H. A mesma coisa para esse outro aqui, ou seja, a diferença desse para esse é a hidroxila aqui. Para algumas moléculas, ele não perde essa hidroxila aqui. Então, ele vai dar uma unidade C6, C3. 6, que é do anel aromático, tá? 3 da cadeia lateral. 1, 2, 3. 3 carbonos. Então, aqui, 6 carbono. Cada comieirazinha dessa, cada dobradazinha dessa aí é um carbono, certo? Cada dobradinha dessa. Então, ele vai dar origem ao C6, C3, que são os precursores para dar origem ao C6, C2, C6, C1. Certo? Onde aqui eu vou ter 2 da cadeia lateral e aqui eu vou ter 1 na cadeia lateral. Do fenilalanina e da tirosina, eles podem dar origem ao C6C2N, que vai dar origem às triptaminas, que vai dar origem aos alcaloides indólicos. Esses alcaloides aqui.
Qual é a característica dele? É ter esse anel de 6, esse anelzinho de 5, em que um membro é um nitrogênio, e vou ter um nitrogênio na cadeia lateral. Da ornitina e da lisina também eles vão dar origem ao C4CN, que vão formar estes anéisinhos aqui de 5 e esses anéisinhos de 6, em que um dos membros vai ser um nitrogênio. Esses compostos nitrogenados é que vão dar origem aos alcaloides. Esses aqui vão dar a origem aos compostos fenólicos. O isoprenoide vai dar origem aos compostos mais leves, que são os compostos... oh meu Deus, os terpenoides, tá? Vão dar origem aos terpenoides. Então, é simplificado o mecanismo de origem desses compostos. Aqui, o ácido orcelínico, a gente consegue ver que nós vamos ter 4 unidades C2, 1 unidade C2, 2 unidades C2, 3 unidades C2, 4 unidades C2. Aqui, a gente vai ter 3 unidades C5, que são os isoprenos, cabeça-cauda. Tá? Aqui a cauda e a cabeça de um. Aqui a cauda e a cabeça do outro. Aqui a cauda e a cabeça do outro, certo? Então, eu tenho 3 C5, 3 unidades isoprênicas. E aqui a gente vai ter o C6, C3, que seria esse aqui, C6, 1, 2, 3, mais 3 vezes C2. 1, 2, 3, certo? E a gente vai ter o resíduo de açúcares, que é a glicose, a raminose, certo? Aqui nós vamos também novamente ter a mistura C6, C3, C6, C3, certo? E 4C1, que é esse que é o metil, tá? Nós vamos ter esse C1. O metil e o etil, bem aqui. Nós vamos ter o etil. Então, assim, eles vão formando os metabólitos secundários. Olha o exemplo de um alcaloide. Tem um nitrogênio aqui, é alcaloide, a papaverina. Olha outro alcaloide aqui, um nitrogênio aqui, é a cocaína, certo? Outro alcaloide. Então, a característica, o exemplo mais fácil da gente saber são os alcaloides, né? Que contém um nitrogênio na molécula, tá? Aí nós vamos ter também... A gente precisa ter algumas moléculas que vão ajudar na formação das outras moléculas. Eu preciso geralmente ter um C1, que seria esse metil aqui. Grupo metil, grupo metil, grupo metil, grupo etil. Eu preciso geralmente dele. Como é que eu vou conseguir ele? Eu vou conseguir ele através da S-adenosilmetionina, certo? Então, a metionina o ATP vai fazer uma reação com essa desilmetionina, em que esse enxofre aqui vai ficar com uma carga positiva. Para ele ficar neutro, o que ele tem que fazer? Ele tem que puxar o par de elétrons da ligação carbono-enxofre para ele e vai liberar esse CH3, em que a hidroxila ou o nitrogênio, eles podem capturar esse CH3. É o que aconteceu aqui. A hidroxila capturou o CH3, a hidroxila puxou o CH3, a hidroxila puxou o CH3. Na hora deles voltarem à neutralidade, esse H que vai ser perdido, vai vir para a reação daqui da S-adenosilmetionina, tá? Em que, para ele poder ficar neutro. Continuando, né, na reação que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Ele pode ser, a metilação pode ser tanto na hidroxila como no carbono vizinho, como está acontecendo aqui. Ele captura, né, o carbono vizinho captura, e vai haver a perda no caso, vai haver a perda de um hidreto, certo? Aqui, em reações de oxidação, esse daqui é o dimetilalil
difosfato, né? Ele é um dos precursores das unidades isoprênicas, gente. Se vocês conseguirem ver, aqui é a cauda, bem aqui neste carbono é a cabeça, tá? Então, ele vai ser um dos precursores. Ele que vai dar todas essas reações aqui para eu formar essa espécie molecular, que ela é reativa, passiva de reação. Então, eu preciso ter ele fosfatado. Aqui é pela estabilidade da ressonância, certo? E nessa parte aqui é que eles vão se condensar e formar mais de uma espécie junta. Como eu mostrei aqui para vocês, ela está ativada, ele vem, reage aqui, depois ele vem, aí vai formar o geranil de fosfato. Esse geranil de fosfato, molécula, ela é maleável, nós vamos ter 2 duplas ligações, a gente vai ter o resto das ligações simples, então elas podem se reorganizar e formar ciclos, certo? Do jeito que formou aqui. Esse aqui que vai dar origem aos nossos monoterpenos, certo? Essas reações de ciclização vai dar origem aos nossos monoterpenos, que são as substâncias voláteis. Vocês veem, não tem nenhuma dupla ligação. As reações de moléculas, de átomos que não têm dupla ligação, elas só vão ter interações do tipo de força de Van der Waals, que é só reação por atração. Você abre um vidro de acetona, ele é muito volátil. Você abre aqui, a pessoa está fazendo a unha bem ali, você está sentindo o cheiro. Então, eles só têm aquela atração deles por causa da pressão. Se eles abrem, rapidamente evaporam. A mesma coisa acontece com o cheiro, com essas substâncias dessas plantas que a gente chama de plantas aromáticas. Elas não contêm compostos aromáticos, geralmente são diterpenos e monoterpenos, que são essas substâncias simples aqui, tá? Simples, sem muita outras, nenhuma outra tipo de complexidade química. Então, também a gente tem reações para precursores para formações de epóxido ou hidroxilas, certo? E também essas mesmas reações nas duplas ligações para a entrada de um grupo metila, tá? Aqui a gente consegue ver, digamos, a estabilidade dos carbonos, certo? Geralmente a gente tem que dar, a planta procura, todo mundo, né, procura estabilidade, todo mundo procura estabilidade. Então, ela procura ser o menos agredida possível. Então, quando ela forma algum radical, então, tem alguma forma carregada ou positiva ou negativamente, ela sempre procura se estabilizar. Então, ela reage com o meio ou com a própria molécula. Aqui a gente pode ver a reação dentro da própria molécula, ou seja, esse carbono aqui do meio, bem aqui, ele está com deficiência de elétrons, então ele pega o par de elétrons da ligação entre este carbono e este hidrogênio para formar essa dupla, e vai embora para o meio H+. Ou então vai haver a migração já desse par de elétrons para cá, para formar um anelzinho aqui. Anel com três centros, eles não são estáveis, rapidamente ele abre. Ou, então, ela pode interagir com uma molécula de água, né, e fazer uma reação de hidroxilação. Esse ataque da água fica essa hidroxila, vai embora H+, certo? Então, são essas algumas reações para que o carbono fique estável. Aqui a gente vai ter algumas reações que chamamos de rearranjo, tá? Esses são rearranjo de Wagner, em que a molécula vai pegar, quando ela está instável, ela vai puxar o elétron inteiro, aliás, o átomo inteiro, para formar essa ligação bem aqui com ela, para que o carbocátion se transforme num carbocátion mais estável. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui para vocês, eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho o carbocátion, é o cátion do carbono, tá? Que é o carbono carregado positivamente. Isso daqui são carbonos, tá, gente?
Deixa eu ver se eu consigo explicar. Cada uma dessas ligações desse carbono aqui, o carbono, ele faz 4 ligações, certo? Então, quando ele está com deficiência de elétrons, é quando ele perde o elétron dele, que alguém retirou. Então, ele fica com carga positiva. Então, ele é o carbocátio, é o cátio do carbono. Quando eu tenho um carbono que no lugar desse hidrogênio aqui eu tenho um CH3, um outro CH3, eu digo que eu tenho um carbono primário. Isso aqui é um 3, tá? Vocês acreditem em mim. Pronto. Aí eu vou ter aqui hidrogênio, né? Então, eu vou ter esse carbocátio aqui, se eu conseguir, se eu substituir esse H e colocar um CH3, eu vou ter um carbocátio primário, quer dizer que ele está ligado a um outro átomo de carbono. Aí eu vou substituir agora aqui para esses dois. Vamos supor, aqui eu tenho um outro CH3. Aqui é CH3, tá, gente? Aqui também é CH3, que até eu desenhar já morri. Aí aqui vai ser o outro hidrogênio. Então, como o carbono está ligado... Alguém mandou mensagem? Deixa eu desativar aqui o WhatsApp. Então, esse carbono aqui, que é o carbocátio também... Oh, caramba! Aqui. É um carbocátio também, porque ele está faltando uma ligação para ele, né? Ele está ligado a um CH3 e a outro CH3 aqui. Então, como ele está ligado a 2 outros átomos de carbono, então ele vai ser um carbocátio secundário. Quando eu tenho ele todo substituído, ou seja, todas as ligações deles são carbonos, são átomos de carbono, então eu vou dizer que esse carbocátio aqui é um carbocátio terciário, certo? Não preciso colocar, porque só o pauzinho já diz que é o carbono, tá? Então, eu vou ter um carbocátio terciário. O que acontece? Quando o átomo está com a carga positiva, ele quer se estabilizar, ele quer se ligar a alguém, ele precisa de elétrons, certo? Precisa de elétrons, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho uma espécie carregada negativamente, ou então que eu tenho pares de elétrons que eu posso utilizar, que nem o oxigênio, que nem o nitrogênio, tá? Que eles têm pares de elétrons livres. Então, quando eu tenho uma espécie que eu tenho elétrons aqui, que eu posso compartilhar, que eu posso usar, ele pode atacar, vir daqui para cá o elétron e atacar para formar uma ligação com esse carbocátio aqui, pode atacar para fazer uma ligação com esse outro carbocátio aqui, tá? A setinha é dupla porque é um par de elétrons vindo. E outro aqui, certo? Para atacar, para formar outra ligação com este outro aqui, ok? Como é mais rápido de formar? Tem o outro aqui embaixo, tá? Que é o terciário. Como é a facilidade para que esse Azinho negativo, essa espécie negativa, esse ânion para atacar o carbocátio? É mais fácil ele entrar nesse, que é do radical metila, ou nesse que é o terciário? Bom, é no terciário, é no da metila lá. Por quê? O hidrogênio, ele é um átomo pequeno. Ele é um átomo pequeno, né? Então, ele é matéria, gente. Átomo, ele tem massa, matéria, ocupa lugar no espaço, tá certo? Então, o que acontece? Esse elétron que vai também atacar é massa, é matéria, ocupa lugar no espaço. Então, ele vai se esbarrar lá com aquele hidrogênio lá, mas vai ser com uma probabilidade bem menor do que ele viesse para atacar esse carbocátio aqui. Aqui, ele vai ter esses carbonos que eu estou desenhando, essas metilas aqui, que vão fazer tipo como se fosse uma espécie de um guarda-chuva. Vão proteger esse centro aqui. Ele vem por aqui. Opa, vou bater aqui nesse. Eu vou por aqui. Opa, não dá para vir por aqui.
Tá mais fácil por aqui, vou logo atacar, logo é esse, entendeu? Então, esse é considerado o carbocátio mais estável quando eu comparo com esse aqui, quando eu comparo com esse outro. Vocês estão me entendendo? Sim, professor. Estamos entendendo. Pode Certo. continuar. Aí, então, esse daqui, como é mais estável, como é que eu posso explicar o que é estabilidade para vocês? Um casamento. Um casamento de 1 ano, um casamento de 10 anos. O mais estável é de 10 anos, porque ele está mais tempo daquele jeito. Então, ele vai ficar mais tempo dessa forma quando eu comparo com qualquer uma dessas outras espécies. Então, a estabilidade aumenta daqui para cá. Certo? Então, esse é o mais estável, esse é o segundo mais estável, esse é o terceiro e esse é o menos estável. Então, é o menos estável e o mais estável. No meio ambiente, né, na célula, na planta, no bicho, em tudo, a tendência é ele se transformar no carbocátio mais estável, que é esse aqui. O que ele faz? Eu tenho este carbono, né, esse aqui, está ligado a este outro carbono aqui, está ligado a este outro carbono aqui. E está ligado a quem? A um hidrogênio. Certo? Então, este carbocátio é um carbocátio secundário, que seria esse aqui. Ele é um secundário. Aí, o que acontece? Vai migrar, né, o hidreto, ou seja, o hidrogênio, e o par de elétrons vai migrar para cá, se ligar com ele aqui, olha, tá aqui, ele se ligou, né, e vai formar este carbocátio aqui. Este carbocátio aqui, este carboninho aqui que eu pintei, né, ele está ligado a um átomo de carbono, a outro átomo de carbono bem aqui, e ao outro átomo de carbono bem aqui. Então, ele é um carbocátio terciário. Ele é mais estável. A tendência natural é formar sempre as espécies mais estáveis. Por isso que dá essa migração. Por isso que houve essa migração, certo? Mas professora, no de baixo não está aparecendo isso, porque veio uma migração daqui para cá, mas está mostrando que houve essa ligação daqui para cá, porque bem aqui ele vai ter uma reação. E isso é determinado por fator genético. Certo? Aí, ele, em vez de ele formar um anel de 4 membros, vai formar um anel de 5 membros. O 5 membros é mais estável. O anel de 5 membros é mais estável, digamos, o 6 membros é o mais estável de todos. Aí, quanto menor, mais rígida a molécula. Por quê? A tendência do carbono é ser um tetraedro regular. Toda vez que ele estiver sendo um tetraedro regular, ele está estável. Certo? Então, ele tem que procurar sempre na melhor forma dele ficar deste jeito aqui. Então, ele migra para cá. Essa forma tetraedro regular é mais estável do que os anéis? Eu estou falando no carbono. Tá. Ó, tá? O carbono, todos os carbonos, eles têm que se transformar num tetraedro regular. Certo? Então, eu tenho aqui, vou mostrar um anel de 6. Ele tem que ficar sempre na forma de um tetraedro regular. O anel de 6, a gente desenha assim. Não é isso? Opa, caramba. Faz de conta que é um bicho desse aqui, tá? Mas, na verdade, ele é isso aqui. Vou tentar desenhar para vocês. Ele está na forma cadeira. Eu não vou conseguir desenhar, gente. Certo? Ele é... Calma aí. Ó, ele tá... caramba. Eu vou tentar desenhar para vocês. Ai, que falta faz um quadro. Ou então sentar do lado de vocês para mostrar como é. O anel de 6 que a gente enxerga ele assim. Consegue ver? Tá ruim? Pega uma caneta vermelha.
A gente enxerga assim, né? O anel de 6, a gente enxerga assim. Sim. Mas, na verdade, na natureza, aí fora, no meio das nossas folhas, tudo, ele está na conformação cadeira, a maior parte do tempo. 90 e poucos por cento do tempo, ele está na conformação cadeira, que é isso aqui. Dá para ver? Sim. Tá. Na conformação cadeira. Cada comieirazinha dessa, que eu falei para vocês, é um carbono. Cada quebradinha dessa é um carbono, tá? O carbono faz 4 ligações. A gente só desenha o carbono, não desenha os hidrogênios. Aí os hidrogênios estão assim. Vocês conseguem ver os hidrogênios? Então, desse jeito os hidrogênios. Depois eu explico por que eles estão dessa forma, certo? Aí, o que acontece? Ele está formando o que é mais regular para ele, que é um tetraedro. O carbono, a tendência do carbono é formar um tetraedro regular, que é a conformação mais estável. A tendência do carbono é formar isso aqui, ó, um tetraedro regular. Esse é um tetraedro regular. Por quê? O carbono é o centro, né? Carbono é o centro. Aqui é o centro, tá? Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Esse aqui, tá? Isso aqui é elétron, um par de elétrons, né? O elétron do carbono compartilhando com o elétron do hidrogênio, o elétron do carbono compartilhando. Então, são cargas negativas, que se eles se aproximarem, eles vão se repelir. Eles se repelem, os elétrons se repelem. Então, a tendência dele é eles ficarem o mais afastados possível um do outro. Ah, bora conviver bem, bora. Mas tu no teu canto, eu no meu. Não vem para cá, para mim, tu não vai me perturbar, certo? Tu fica aí no teu canto, na tua casa, eu fico no meu. O que vocês estão vendo aqui? É um tetraedro regular, gente. Ah, entendi. É um tetraedro regular aqui, é um tetraedro regular São aqui. vários tetraedros regulares Isso. aí na estrutura. Na estrutura, vários, ou seja, cada carbono está formando um tetraedro regular. Cada um deles, certo? Então, o que a gente enxerga assim é questão meramente didática. Não está dessa forma. Quando eu tenho um anelzinho de 3, ele não consegue formar um tetraedro regular. A molécula fica tensa, ela quer rapidamente romper, e por isso que dá as reações, né? Ela quer logo se quebrar, porque ela está com uma tensão muito grande, então ela quer se partir, ela quer se quebrar. Então, aí quando ela está com 4, ela também tem a tendência, a estrutura mais estável que tem o anelzinho de 6, que ele está todos em tetraedro regular. A tendência, então, da substância de formar este anelzinho de 4 para formar o de 5, que está mais próximo do anel de 6. Entendeu? Então, ele está mais próximo do anel do 6 e ele vai ficando mais estável. E é aqui que vai ocorrer todas as reações. Digamos, aqui ele sofreu essa deslocalização daqui, mas mais influenciado com essa dupla para formar aqui e formar este carbocato terciário, né? Então, ele vai ficar nesse equilíbrio de ressonância, em que ele pode ter uma reação tanto neste carbono, e neste outro carbono. E assim, há todas as outras migrações, sempre para ele formar o carbocato mais estável, sempre para ele formar o radical mais estável, certo? Vamos lá, continuando. As reações de Claisen e Aldo, né, que são reações chamadas de reações de condensação. Tem alguém com o microfone aberto? Então, essas reações de condensação, o que ele faz? Ele consegue tirar uma base qualquer, retira este hidrogênio,
né? Vai deixar essa espécie carregada negativamente, que vai passar por esse equilíbrio de ressonância com a carbonila, tá? Uma hora o par de elétrons está aqui em cima do carbono, outra hora está formando dupla. Outra hora em cima do carbono, outra hora está formando dupla. Então, vai ser um equilíbrio de ressonância. Esse negativozinho vem e ataca uma outra moléculazinha das reações de Claisen, né? Vai ser uma reação de adição à carbonila, do grupo carbonil. Ele vem e ataca, e ele consegue eliminar, no caso o átomo Y, pode ter sido um cloro, um bromo, alguma coisa assim, e houve a condensação, ou seja, eu tenho duas moléculas que se uniram para formar uma só. Então, houve a reação do tipo Claisen, né, aldol, típica de aldol, essa daqui de aldol e essa daqui de Claisen, tá? Em que vai haver o tempo todo essa condensação, isso pode acontecer em várias moléculas. É essa parte dessa reação que eu vou formar as minhas substâncias coloridinhas, que eu falei para você, os meus carotenos, tá? Meus carotenoides, tá? Então, é a partir dessa reação. E é também, depois dessa reação, pode haver uma reação de ciclização para eu formar os compostos fenólicos. Também ele pode sofrer outro tipo de reação, no caso, a acetilcoenzima A também pode participar desse tipo de reação, olha aqui uma carguinha negativa, certo? E essa espécie vai sofrer outras reações para dar origem aos outros metabólitos que a gente quer. Esses são só os precursores, tá, gente? Ainda não cheguei nos metabólitos, tá? Vamos lá. Novamente, como ocorre a reação do ATP, certo? Mostrando para vocês como é que se transforma um ATP para ADP, ou seja, eu tenho o ATP, ele vai sofrer uma reação de descarboxilação para poder dar o ADP, certo? E aqui a mesma coisa, tá? Mesmo tipo de reação, sempre participa quem? Vai participar sempre a reação do tipo enólica, né? Aldol, reação aldol, em que ele joga para cá e daqui a pouco isso daqui vai se transformar num álcool. Aqui é a mesma coisa, uma reação de descarboxilação, certo? Uma reação de descarboxilação, tá? Em que esse par de elétrons vem e ataca a carbonila, eliminando para o meio CO2, certo? Aqui, novamente, a mesma reação, a reação de enolatos, tá? Com ânion, vai atacar novamente a carbonila, vai haver a condensação, tá? Para eu formar, no caso, aqui vai ser um rearranjo para formar novamente esse ácido acético, certo? Ele vai formar esse ácido acetoacético, vai ser também precursor, geralmente de compostos fenólicos, onde vai dar origem aos meus flavonoides, tá? Umas reações de oxidação de ácidos graxos, então, a partir daqui que eu vou dar início à formação dos meus ácidos graxos, a partir da acetilcoenzima A, aí vai ver os vários tipos de condensações, certo? Em que eu vou ter a formação de mais uma carbonila, certo? Mais uma carbonila, tá? Daqui para cá eu transformei por meio de uma desidrogenação, certo? Em que eu peguei esse hidrogênio aqui e esse outro hidrogênio aqui para eu formar a dupla nesse carbono, são os outros precursores que a gente vai ter. As reações de base de Schiff, em que eu vou ter o quê? Um núcleo, um ataque no núcleo carbonílico também, mas agora eu vou estar usando uma mina ou primária ou uma mina secundária, e aqui ele vai dar os precursores, que essa daqui vai ser uma imina ou a base de Schiff, essa daqui nós vamos ter uma base quaternária, tá? Uma base de Schiff quaternária. Esses aqui que vão ser os precursores dos nossos alcaloides. Lembra que eu falei para vocês quando contém o nitrogênio alcaloide, tá? Então, a gente pode ter uma hidratação, tá? Um ataque, né? Nessa nossa base de Schiff. E nós vamos ter também uma reação de Mannich. Essa reação de Mannich ela é muito, muito conhecida, e é mais também para aumentar a cadeia carbônica, que eu só tenho um carbono, aí ele vai aumentando, certo? Para formar as moléculas maiores. Continuando ainda, né, na formação das iminas e enaminas, isso a gente vê muito em livro de química orgânica, viu, gente? Não dá para eu mostrar para vocês, fazendo, escrevendo, que eu não tenho habilidade com essa canetinha desse negócio,
Então, a partir da imina, eu vou dar origem às minhas enaminas. Qual é a diferença? A diferença é que a dupla está entre o carbono e o nitrogênio, aqui vai dar, no carbono vizinho, vai estar a dupla com outro carbono, então eu vou ter a minha enamina. Da enamina, eu posso ter vai haver uma reação de protonação, tá? Então, eu posso voltar novamente uma reação do tipo aldol, que vai ser a condensação com outra molécula, ou seja, essa vai reagir com esta outra aqui, entendeu? É como se eu tivesse colocado ela para cá, vai reagir entre elas. E eu vou ter as reações do tipo aldol entre as iminas. Transaminação, tá? A reação de transaminação é eu transformar essa carbonila num NH2. Essa que é a reação de transaminação. Eu vou pegar um nitrogênio do meio, que é da amônia, que está lá no metabolismo primário, né? Vou transferir ele para cá. Quando eu coloco ela aqui, eu libero para o meio H2O, tá? A mesma outra coisa, a reação de transaminação. Eu venho para cá, vou transferir este daqui para cá. Tem todo um mecanismo para fazer isso, tá? Aí eu vou aqui transferir este CH2 para cá, através da transaminase, transaminação, para este carbono aqui. Então, ele ficou com NH2 e ele com CO, certo? O mecanismo dele é simples, dá para vocês procurarem ver em qualquer outro livro de orgânica da graduação, certo? Essa é a reação, uma das reações que eu acho mais lindas do mundo, da face da Terra. Em que eu vou ter também, vai ser uma reação de transaminação, né? Em que eu tenho este nitrogênio, vai reagir com este CO, vai haver toda uma deslocalização de elétrons com a participação das duplas do anel, e que na hora que ele volta, a gente vai ter, claro, o anel aromático, ele vai participar, e a gente vai ter, no caso, a formação da ketimina, certo? A formação da ketimina. A ketimina vai sofrer uma reação de hidrólise e vai dar esta outra molécula aqui, que nós temos o piridoxal e a piridoxamina, ou seja, eu transformei, tirei aqui que estava o CO, que é esse aqui, e transformei no NH2. Então, a piridoxal e a piridoxamina, tá? Então, é essa reação, que é eu tirar este NH2, transferir ele para cá, e colocar o CO aqui, certo? Mas tem todo esse mecanismo aqui, lindo e maravilhoso, que é um dos melhores, tá? Dos aminoácidos também vai ter a mesma coisa, pode haver reação, essa reação de descarboxilação utilizando um aminoácido. Então, o que vai acontecer? Esse NH2 vai reagir com esse XO, é aldeído, tá, gente? É C dupla OH. Então, vai reagir aqui com este carbono, certo? Em que, o que vai acontecer? Esse carbono vai acontecer toda aquela reação de piridoxal e piridoxamina, certo? Só que o que acontece? Quando ele chega nesta etapa aqui, que ele vai formar a dupla ligação com a ajuda e participação da deslocalização de elétrons do anel, ele vem, forma a dupla com esse CO aqui, então eu vou eliminar para o meio CO2 e vou deixar esse H positivo. Aí ele volta, captura este próton, certo? E aí ele volta novamente a ser piridoxal. Ou seja, eu tirei esse CO2H aqui, que estava bem aqui, tá? Não tenho mais ele aqui. Então, é uma reação de descarboxilação, certo? Uma reação de descarboxilação. Agora, quando eu falei para vocês que ele se condensa, né? Várias moléculas vão se condensar para formar os ácidos, os lipídios. O que acontece? Eu tenho C dupla OH, a molécula, elas não estão paradas, os átomos não estão parados aí, tá? Grudadinhos aí no slide, no quadro, não estão parados, eles estão em constante movimentação, giros, distensões, tudo. O que acontece? Ele pode haver uma reação na própria molécula.
certo? Uma reação na própria molécula. O par de elétrons entre esse CH2 e esse C aqui, ele vem para formar uma dupla bem aqui. Este outro captura este hidrogênio, como este ficou positivo, ele puxa o par de elétrons, elimina essa parte da molécula aqui, ó, todinha, que é o meu CO2. Transformei isso aqui num álcool, esse daqui numa dupla. É um equilíbrio que eles chamam, né, cetoenólico. Uma hora está na forma de cetona, uma hora está na forma de enol. Enol, que é a hidroxila ligada a um C dupla, tá? Então, uma hora ele está assim, uma hora ele está assim, uma hora ele está assim, então vai se transformar no equilíbrio cetoenólico, tá? Ou, como muitos chamam, de tautomeria. Aqui embaixo acontece a mesma coisa, né? A mesma reação para a saída do CO2. Ele tem um CO2 aqui, ele está com a hidroxila no carbono vizinho, ou seja, orto a ele. Então, ele consegue fazer novamente essa reação, tá? Para a perda, para a saída deste CO2. Novamente aqui, também por ajuda da hidroxila, certo? Joga o par de elétrons para poder sair esse CO2. Então, são reações de beta-cetoácidos, reações de descarboxilação, tá? Formando também o equilíbrio cetenólico. Bom, por hoje era isso a nossa aula. Espero não ter assustado ninguém. Ótimo, certo? professor. Obrigado, foi muito boa. Foi? Tá. Então, eu dei a aula hoje, foi só para mostrar os precursores, não mostrei os metabólitos, certo? A gente vai ver mais tarde os metabólitos, alguns que estão estudando, vão verificar quais são os metabólitos que tem no seu trabalho, tudo direitinho. Eu mandei o livro para vocês podem estudar por aquele livro, Poderwiki. Tem um outro livro, que é o MAN, que também é muito bom, MAN. Mas é um livro muito antigo, também está lá nas referências, tá? Que eu passei para vocês. Então, vocês estudem, revisem, e amanhã a gente dá continuidade à aula, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Alguma dúvida? Ou então, meu Deus, não sei nem por onde está indo. Professora, essas vias todas que você está mostrando para a gente, em um determinado momento nós teremos que, tipo, fazer um resumo sobre elas, especificamente de uma ou de outra. Como é que você pretende abordá-las? Eu quero que vocês vão pegar uma classe de metabólitos secundários, uma classe, né? Sim. E vocês sim. vão fazer um levantamento bibliográfico dessa classe de metabólitos secundários. Esse levantamento é para a gente dizer onde essa classe se encontra em tipo de espécies. Tipo de espécie, qual a atividade, qual é a rota biosintética dela, qual a distribuição, digamos. Nas famílias Lamiaceae e Asteraceae, elas dão muito terpenos e monoterpenos, diterpenos, mas ela não tem ligninas, porque são substâncias de material rígido, de casca, de tronco, entendeu? E as lamiáceas são ervas, né, para a gente fazer nosso chazinho, são aquelas plantinhas perfumadas, entendeu? Então, são essas. Os alcaloides já são de outras espécies, de outras famílias, não dá em determinadas outras famílias. Então, isso é de distribuição restrita, não são todas as plantas, todos os bichos que têm essas substâncias. Digamos, o açaí tem antocianina, mas não vai ter antocianina no macacaúba, entendeu? Mas no macacaúba vai ter outra coisa, vai ter o flavonoide. Mas ali na alfavaca não vai ter antocianidinas, mas lá vai ter os terpenoides. Então, cada família, cada espécie vai ter a sua determinada classe de metabólitos. Suas peculiaridades. Isso, então é restrito, cada um tem suas funções, né? Digamos, plantas maiores, de grande porte, ela vai ter os seus próprios protetores de raios ultravioleta, da mesma forma que as pequenininhas, as ervas, vão ter as delas. Professora, E essas substâncias que vai ter alguma atividade biológica para a gente. Vai ser um calmante, vai ser um antimicrobiano, vai ser um anestésico.
entendeu? Professora, a gente poderia escolher uma planta da nossa região, por exemplo, para fazer esse screen fitoquímico teórico e numa forma de apresentação, trabalho, pode ser? Pode ser sim, é até melhor, porque quem está estudando planta já faz da sua espécie. Perfeito, professor, obrigado. Né? Já faz da sua espécie, já começa a conhecer sua própria espécie. Exatamente. Tá? Aí vai começar a puxar, vai começar estudo fitoquímico da fulana de tal, e tu vai ver todo mundo que estudou, onde é que ela está. Digamos, o pessoal que fez lá na Índia o estudo dela, será que é a mesma atividade que vai ter aqui? Já que o solo, a altitude, a água, irradiação solar, tudo vai mudar a concentração da substância. Então, não é que dizer que, mas na minha não tem? Tem, mas vai estar em uma concentração bem pequenininha, ou então vai estar em uma concentração bem abundante, ou então as concentrações vai ter maior de uma substância do que na dele, e na dele vai ter uma outra que na tua está menor, entendeu? Então, tudo isso vai influenciar. Professora. Diga, Regiane. Professora, eu estou trabalhando com o calófilo brasiliense, como eu falei para a senhora. Eu posso trabalhar toda essa parte fitoquímica em cima dessa planta? Pode, meu amor. É melhor, como eu estava falando agora para o Washington, que é melhor vocês fazerem o estudo da espécie que vocês vão trabalhar. Perfeito, e daí vocês começam, dá até para colocar na tese, colocar a rota biosintética do que eu estou trabalhando. Perfeito. Sim, tá. Então tá, entendi. Então, esse será o nosso material avaliativo, no caso, né? Isso, vai ser o material avaliativo de vocês, tá? Tá ok, tá. Essa era a minha dúvida. Ao final da disciplina, o trabalho que a gente está produzindo na disciplina está servindo para o nosso próprio usufruto. É claro, mas essa é a função. Essa é a intenção. Obrigado, professora. Tá? Ok, professora, obrigada. Mais alguém? E vocês viram que não é fácil, né? Tem muito detalhe. Não é que não seja, que seja difícil, é muito detalhe. Oi, Ana. Quer falar? Fale, pode falar. Ana, tá mudo o seu microfone. Então, são muito detalhes, coisinha... estou conectando o microfone, tá certo. Aí, são muito detalhes, são coisinhas, não é que seja difícil, é química, são só 4, a gente precisa, até o Lula consegue aprender, porque são só 4, a gente não tem um dedo, né? São 4 ligações que o hidrogênio faz. Pronto, é só isso, não tem mais nada, não tem mistério. Então, a gente tem que saber compartilhamento de elétrons. O fulano vai compartilhar o elétron com o ciclano. Então, essa é uma ligação covalente, né? Um compartilhamento de elétrons. Esse daqui entrou com a geladeira, esse daqui entrou com o fogão. Bora casar, bora. Estão compartilhando. Separou, cada um fica com o seu. Ou seja, uma cisão homolítica. Não, a mulher levou tudo, deixou o cara pelado, levou a geladeira, levou o fogão, levou tudo. Ele ficou sem nada, ficou um carbocate, ficou com carguinha positiva, com deficiência de elétrons. E assim é que é, tá? Então, são reações poucas, são coisinhas que a gente vê na graduação, que é fácil de entender. Diga, Ana. Ana está no hospital? Eu tô no laboratório, professora. Estou vendo você toda encapada aí. Diga, meu amor, o que você... Então, é porque a espécie que eu estou trabalhando, ela é uma espécie que possui pouquíssimos trabalhos publicados. Perfeito. Então, qualquer coisa que você achar inédito. Pronto. E assim, o que tem dissertações, trabalho de TCC, mas assim, em relação à composição fitoquímica, tem somente o trabalho que nós publicamos, que foi derivado da minha dissertação. E aí, em relação a esse levantamento bibliográfico, porque assim, não vai ter uma riqueza muito grande, né, para eu trabalhar com aí o que você vai fazer? Eu não tenho nada da espécie, mas eu vou estudar o gênero. Eu pego o gênero, vou atrás do gênero, porque o gênero vai te dar indicações do que provavelmente a tua espécie vai ter. Tem pouco estudo do gênero, vai para a família. Pronto. E foi isso. Inclusive, na minha dissertação, eu tive que discutir
pela família, sabe? Justamente por ter pouquíssimas informações da espécie e pouquíssimas informações do gênero. Então, eu tive que extravasar, né, para a família. Na Foi como família. eu discuti, exatamente, que é a família Rubiaceae, que tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Muita coisa mesmo. Aí você vai para a discussão da família. Não tem na espécie, tem pouca coisa na espécie, vai para o gênero. Não tem muita coisa no gênero, vai para a família, que na família com certeza você vai achar muita coisa. E aí você começa a restringir, digamos, você vai fazer o estudo fitoquímico dela, associando com a atividade biológica da família e verificar qual é a atividade biológica que tem na sua. Então, provavelmente vai ter tal substância, porque tem essa atividade biológica. Ou não, provavelmente não tem, porque essa daqui, a minha espécie não tem essa atividade, segundo a literatura, entendeu? Então, você vai associando então, isso. E o mecanismo... Por exemplo, Fale. Essa classe, então, por exemplo, que nem eu falei lá na primeira aula, ela, predominantemente, são compostos fenólicos, então eu posso trabalhar em cima disso, né? E em cima dos compostos fenólicos. Ele vai ter aquela reação de beta-cetoéster, aquela uma lá de polimerização, anel C6, C3... Ele vai ter mais ou menos aquela rota. Certo. Tá ok, então, professora. Tá? Mais alguém? Professora, eu estou saindo agora, tudo bem? Posso sair? Tudo bem, pode sair. Obrigado. Então tá, criança, já que ninguém mais tem mais nada para perguntar alguma coisa, eu aguardo vocês amanhã, tá ok? Beijos, até mais e bom estudo. Estudem, tá? Vamos ter que estudar muito mesmo, professora, porque o pessoal da biologia aí estão tudo quietinho, né? Se eles estão na mesma aflição que eu, eles vão ter que devorar esse livro aí. Tá certo, meus amores. Até mais. Gente, bom dia. Tchau, até amanhã.